Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Percorreremos as leituras, refletindo sobre a força da palavra de Deus anunciada por Jesus e anunciada por todos aqueles que Deus escolheu e que estes, escolhidos por Deus, precisarão empenhar toda a vida nessa missão. Aqui vai ser o caminho de reflexão que vamos percorrer. Jesus ensina com autoridade. E quando essa autoridade ela é reconhecida, a palavra do Senhor torna-se capaz de salvar, de motivar a conversão e de curar. E Deus escolheu homens para representá-lo e deu a estes o poder de falar com a mesma autoridade de Jesus. E foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, e continua sendo assim nos dias de hoje. Se por um lado, existem consagrados que parecem ter perdido a força da palavra quando a proclama, também temos muitos ouvintes decididos a escutarem apenas o que convém, seja por um motivo ou por outro. A palavra de Deus parece ter perdido a sua força e a sua autoridade. Mas não é verdade. Diante de uma pessoa bem disposta e desejosa de ser fecundada pela palavra de Deus, as fragilidades dos pregadores, instrumentos utilizados por Deus, não impedem a força transformadora da palavra. A palavra de Deus continua tendo a mesma autoridade e poder do tempo de Jesus. Sua força não vem do pregador, a sua força vem de Deus. E por vezes confundimos a palavra com o pregador. Colocamos muito peso no pregador e por vezes esvaziamos o poder da própria palavra. No entanto, essa palavra que nem o pregador é capaz de esvaziar a sua força, ela, quando não acolhida, não produz o seu efeito. O pregador não pode esvaziar a palavra, mas o ouvinte que não a acolhe, faz com que essa palavra se torne infecunda. Mais importante que o pregador que anuncia a palavra são as disposições interiores dos ouvintes da palavra. Na primeira leitura, Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Então, dentre os membros do povo, Deus escolhe aqueles que irão falar em seu nome. Isso na primeira leitura do Antigo Testamento, mas também é assim no Novo, como já disse anteriormente. E aí cito Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Todo sacerdote é tirado do meio do povo, tirado do meio dos homens, e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Os consagrados de Deus não vêm do céu, não são anjos, são homens tirados do meio do povo, do seu contexto social,
do seu contexto familiar, homens que carregam as suas marcas, suas cicatrizes, suas debilidades e também suas potencialidades. Esses humanos, limitados, escolhidos por Deus, falam em nome dele. Na segunda leitura, São Paulo então dá um conselho para aqueles que se percebiam consagrados, chamados por Deus. E o conselho de Paulo para esses homens era: eu gostaria que estivesses livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do seu Senhor. Aquele que se percebia consagrado, então, deveria viver uma vida celibatária, a partir da segunda leitura que escutamos hoje. Para quê? Para que tivesse a liberdade de doar toda a sua vida, sem preocupação com esposo, esposa, filhos, casa, manutenção da sua família. E São Paulo diz isso porque é assim mesmo que ele vive. E ele deixou isso claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 e 9, dizendo: desejo não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida. Não desejo apenas a palavra transmitida, mas desejo partilhar toda a minha vida, trabalhando noite e dia. Por isso, uma vida celibatária, para que ela possa ser totalmente ofertada. E o celibato, então, torna-se um tema aqui breve de reflexão, e trago algumas citações, alguns trechos do Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros. Em um texto recolhido, cita Mateus capítulo 19. Nem todos são capazes de compreender a beleza e a importância do celibato, mas aqueles que são chamados, alcançam a compreensão. Muitos outros não conseguem entender, diz o texto de Mateus. São João Paulo II vai dizer que o celibato é uma correspondência de amor. Mais do que uma norma da igreja, é um desejo interior de corresponder a Deus e de entregar toda a sua vida a Ele por amor. O texto diz ainda: possibilita aderir mais facilmente a Cristo com um coração indiviso e dedicar-se mais livremente ao serviço de Deus e o serviço das pessoas. O celibato é sinal de liberdade, diz o texto. Liberdade para servir. E o Papa Bento, em uma homilia, ele diz: o autêntico serviço à palavra exige da parte do sacerdote que tenda para uma aprofundada abnegação de si mesmo, ao ponto de dizer como apóstolo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando começamos a olhar para o celibato com essas características e com essas exigências, vemos quanto de renúncia traz o celibato para aquele que é consagrado. Renúncia à distância da sua família. Renúncia à construção de uma própria família. Renúncia à não geração dos filhos. E aprender a conviver com a solidão. Estamos em meio a tantas pessoas e depois o consagrado sobre solitário para a sua casa. Assim é a vida do consagrado. E a solidão precisa ser assumida pelo consagrado como uma companheira de caminhada. Desse modo, vemos
renúncias que fazem parte do celibato. Mas, ao mesmo tempo, o celibato também traz beleza e riqueza. Traz a beleza de uma vida só para Deus. Traz a beleza e a riqueza de uma vida para a missão. Para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E por isso, uma dedicação que seja plena. Como São Paulo fala, dia e noite. E é verdade, ainda que alguns tentam ofuscar a beleza do celibato. Em situações de enfermidade e debilidade de consagrados, tentam desqualificar o celibato, desconsiderando que as mesmas situações de enfermidade e debilidade são praticadas muito mais frequentemente por pessoas casadas. Não permitam que a beleza do celibato seja ofuscada por falácias. O celibato precisa ser algo valioso, não apenas para o consagrado. O celibato precisa ser algo valorizado pelos fiéis, que tem o seu líder religioso uma vida plena de dedicação, não de perfeição, não angelical, uma vida humana, limitada, com suas condicionantes, mas uma vida plenamente dedicada e ofertada. Sua vida de fé, a vida de cada um de vocês, e a minha também. Então, nossa vida de fé, ela foi, ela é e ela será fecundada pelo celibato de muitos consagrados. Quantos consagrados celibatários já marcaram a nossa vida? Com o batismo, com demais sacramentos, com presença, com orientações. Quanto de nossa vida espiritual é marcada pelo celibato de tantos consagrados. Por isso o celibato precisa ser valorizado, redescoberto com a sua beleza e com a sua riqueza. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística pelos consagrados, para que, empenhados nesse estilo de vida, anuncie com as ações e com a boca a palavra de Deus com toda a sua força e com toda a sua autoridade. E eu termino recordando a resposta do Salmo. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração para que a palavra de Deus seja fecunda na tua vida. Não apenas hoje, mas todos os dias. Portanto, não feche o seu coração. Não importa quem seja o anunciador da palavra, esteja aberto à palavra para que ela tenha o poder de transformar a tua vida. Peçamos isso a Deus, pela abertura do nosso coração, que a palavra nos dê discernimento, fortaleza, ânimo, consolo, nos dê orientações corretas para toda a nossa vida. Que em cada decisão, que em cada escolha, sempre iluminada pela palavra de Deus, possamos estar comprometidos com a vontade dEle. E desse modo, caminharmos para o céu e para a eternidade feliz. Assim seja. Amém.